A estimativa de vida útil da máquina é 6 anos. Então, vocês viram agora que a gente calculou 221.160, que é o quanto a empresa vai investir para comprar essa máquina, e aqui quanto você vai ganhar, levando em conta o item ou o ganho incremental. O que é incremental nas finanças? O quanto você tem a mais. Então, qual é a minha venda incremental? É a venda que você tem a partir da venda do mês anterior, que é a sua base. Então, a gente vai chegar numa situação que é a seguinte, ó. Eu tenho as entradas de caixa, calculadas da máquina nova e da máquina velha, e eu tenho o investimento inicial. E a última tela é essa aqui, ó. Isso aqui hoje é um exemplo básico que a gente vai calcular depois, mas entenda o seguinte, a partir desse fluxo que vocês têm aí, a gente consegue saber se é viável ou não. Falta só a discussão da taxa, se fosse calcular na realidade. Porque eu tenho que no ano zero, eu vou investir 221.160 para comprar esse equipamento, e ao longo dos próximos 5 anos, eu tenho ganhos de caixa que começam com 26 e acabam com 128, incluindo a possível venda de alguma coisa. E a pergunta é a seguinte agora, já que eu tenho tantos dados sobre esse investimento, eu tenho que perceber se isso é viável ou não. Perceber significa calcular o VPL, calcular o payback, calcular ativo. Porque eu tenho, de um lado, no ano zero, o que eu vou gastar, e do ano 1 ao ano 5, o que a empresa, no caso não eu, vai ganhar, já descontado do que eu vou gastar. Tá? Teremos que ter uma taxa, teremos que pegar o valor futuro, trazer para o valor presente, somar o que eu vou ganhar, fazer menos 220.160. Ou pego o HP e faço a conta direto, calculando o VPL ou o Excel, para saber se é viável ou não. Ok? E aí segue, a gente não, já viu isso aqui, né? Só estou pegando o trabalho do meio. Então, eu expliquei para vocês primeiro como é que se calcula a ferramenta, até para ter uma informação mais clara do que vocês estão fazendo. E estamos vendo agora como é que você chega em cada dado. Então, aqui a gente viu os primeiros dois, que é o dinheiro que a gente vai receber e quanto eu vou investir. Depois a gente vai discutir como é que você calcula os juros. A gente já viu que os juros é uma relação de algumas variáveis, né? Mas, assim, como é que você calcula efetivo? Como é que o banco diz que os juros dele é 10%? Qual o critério que ele usa para calcular tão exatamente assim? Como é que eu quantifico os juros? Aí você começa a pensar em técnicas de análise de investimento, com a matemática financeira embutida aí no meio de tudo, que é a base de tudo, e com a análise de outras variáveis também, além do cálculo financeiro em si. Joia? Vamos voltar aqui para eu perguntar a última coisa. Vocês conseguem ter um panorama geral disso tudo aqui, desse cálculo de hoje, ou não? Vê se dá para entender uma ideia básica, que nós estamos calculando a relação de caixa. Quanto dinheiro eu ganho ao longo do tempo e quanto eu vou gastar para tornar esse negócio em pé, não viável, que eu vou ter que calcular primeiro. Ninguém tem nenhuma perguntinha? Deu para entender mais ou menos? Posso entender que estão mais ou menos... Obviamente que ninguém fez nenhum exemplo sozinho, ninguém viu o exemplo completo. Passamos, só para ter uma ideia básica, para calcular na próxima aula. Beleza? Deu para entender, professor. Deu, né? Então, não se preocupem tanto com as fórmulas, né? Então, a gente viu uma fórmula bem grande ali, com muita conta. Na prática, a gente vai usar sempre um Excel para fazer essas contas. Nunca vai decorar a fórmula, porque não faz sentido, mas vai
trabalhar muito na tentativa de tentar entender a decisão. Como que eu decido? Qual é o critério que eu uso? Como é que você reduz riscos? Como é que você levanta o seu dinheiro? E aí vai embora. A gente vai completando isso ao longo dos próximos dias já. Beleza? Se alguém tiver uma pergunta para fazer, a gente semana que vem faz uma listinha de exercícios na sala para ver como é que tá e vamos seguir o barco aí. Último recado. Amanhã, noite mais fria do ano, cobertor. Quem puder um quentãozinho, sem álcool, ou um leite bem quente com mel. Beleza? Tchau. Se alguma pergunta depois, pode perguntar no WhatsApp. Nem tchau vou falar? Tchau, professor. Bom, Tchau, Professor, professor. tchau, tchau. Se cuida. tchau. Até mais, se cuida amanhã. Oh, beleza. Vai gripar, hein? Não, se gripar a gente vai. Morre. Tomei vacina já.